Olá, alunos! Que bom encontrar vocês para a nossa aula de língua portuguesa. Sou o professor Denilson e hoje vamos praticar. Então, lembrando que na nossa última aula nós trabalhamos aí os estudos textuais. Vimos o romance, a biografia e como identificar um fato e uma opinião com relação a qualquer texto, né? Então, fato é aquilo que é verídico, que você pode considerar como verdade, que você pode conferir essa verdade. E opinião é um julgamento, é algo subjetivo, é a minha ideia, a minha impressão que eu tenho sobre determinado fato, certo? E hoje nós vamos fazer um compilado de diversos estudos textuais, tanto na identificação de tipos de texto, identificação de fato, opinião e também no conhecimento, né, de gêneros e tipos textuais, certo? Preparados? Vamos à nossa primeira questão. Com vocês agora.
Muito bem, retornamos agora para interagir, verificando aqui quem está participando no chat. Então, visualizando aqui, nós temos o João Felipe, responde aqui a questão correta. A alternativa, no caso, a questão 1 é a letra B. A Ian Alex, no caso, desculpa, letra C. A Adria, letra C. Quem mais está participando aqui? A Ruth, o Luiz Fabiano, a Stephanie, Cristiane, quem mais? Laura, todos eles afirmando que a resposta correta é a letra C. Vamos lá, Antônio, Luan, Luiz Felipe, vamos lá. Ian, Alex também, Jorge, a Stephanie, certo? A Esther, a Ruth. Então, percebe que as respostas variam aqui com relação à alternativa correta. Agradeço a participação de todos e vamos verificar a questão. Pessoal, essa questão aqui, preste atenção que ela não tem um texto específico, mas ela traz um conceito e pede que você identifique, não é, a qual gênero discursivo esse conceito se refere. Olha o enunciado. Assinale a alternativa que associa respectivamente. Pessoal, quando eu tenho essa palavra aqui, respectivamente, significa que eu tenho que apresentar a resposta na ordem que os conceitos aparecem, certo? As características e função social aos gêneros mencionados abaixo. Então, vamos lá. Primeiro conceito. Pequena narrativa em que os animais são os personagens protagonistas. Apresenta uma crítica ao comportamento humano por meio da atitude de animais. Esse gênero serve como distração e moralização, pois apresenta determinados valores considerados socialmente aceitos. Que tipo de texto é esse? Certo? Então, vamos observar. Nós temos animais, certo? Eles são o protagonista, faz crítica ao comportamento humano, apresenta moral, moralização. Então, que tipo de texto seria esse? Então, vamos lá na questão observar. Como a gente pode analisar? Olha só, tem 5 alternativas. Então, eu já identifiquei que o meu texto é uma fábula, certo? Então, onde é que aparece fábula? Na letra B, ok? E na letra D. Percebe que a fábula é o primeiro gênero na letra B e na letra C. Eu já tenho certeza que o meu texto é uma fábula. Então, o que acontece? Eu elimino essas questões aqui. A alternativa A, eu já sei que não é a correta. A alternativa C, eu também já sei que não é a correta. A começou com crônica, a outra é relato autobiográfico e a letra E, relato autobiográfico. Então, eliminei 3 alternativas. Estou entre a B e a C. A B e a D. Voltando para o segundo conceito, texto com linguagem verbal e não verbal, de ordem do descrever, prescrever, com uso de elementos voltados para determinado público-alvo, cujo objetivo é despertar sentimentos ou desejo, apresenta predomínio de sugestão sobre a informação. Olha o conceito 3. Texto com as mesmas características básicas da narração, sem contudo apresentar conflito, tem a função social de representar experiências vividas e situadas no tempo. Vamos observar as alternativas? Na letra B, me diz que o segundo conceito se refere a um conto. E na letra D, ao anúncio publicitário. Perceba que o conceito que eu tenho aqui, olha só, despertar sentimentos ao público-alvo, predomínio de sugestão, isso me remete ao anúncio publicitário, certo? Então, conto não é. Então, aqui eu já elimino essa questão todinha. Alternativa correta? Letra D. Só para confirmar, ele me informa que o último conceito é relacionado ao relato biográfico. E olha só, representar experiências vividas situadas no tempo. Então, a alternativa correta da questão, letra D. Perceberam como a gente pode responder esse tipo de questão? Dessa forma. Por eliminação, assim você não precisa ficar tão confuso com diversas alternativas. Ok? Vamos à próxima questão com vocês agora.
Muito bem, retornando para a nossa questão, vamos lá. Quem está interagindo aqui? Eu observo que temos aqui participando da nossa aula nesse momento, olha só, o Pedro Lucas, respondendo que a alternativa correta é a letra C. O Ian Alex também, letra D, dizendo que é um texto de opinião. Quem mais está aqui? Adriele, Adri Luiz, também letra D. A Ruth, a Jenny, olha só, Giovana, vamos lá, Matheus, Carlos, Juliana, Vitória, Luz Stephanie, Lucas Gabriel, Paloma, quem mais? Jorbelis está aqui, a Mônica, a Ana, a Ruth, o Júlio, a Emily e tantos outros alunos interagindo. Parabéns a todos. Tivemos respostas diversas, tivemos C, D, também apareceu alguns que responderam letra A. Vamos analisar, vamos verificar. Colocando o texto aí pra gente, olha só. A ciência mais imperativa e predominante, sobretudo, é a ciência política, pois essa determina quais são as demais ciências que devem ser estudadas na polis. Nessa medida, a ciência política inclui a finalidade das demais. E então, essa finalidade deve ser o bem do homem, certo? Com base no texto, olha só. O gênero textual utilizado pelo autor é, letra A, propaganda, B, enciclopédia, C, texto didático, D, texto de opinião ou letra E, texto prescritivo. Observa aqui, gente, que eu tenho nessa questão um texto de opinião. A alternativa correta, letra D. Se é um texto de opinião, percebo que eu vou ter uma ideia, uma tese defendida. E olha só, qual é a ideia? A ciência mais imperativa e predominante sobre tudo é a ciência política. Está aqui a minha ideia principal, a minha tese, é a ciência política. O que ele vai apresentar depois são argumentos. Olha só, pois essa determina quais são as demais ciências que devem ser estudadas na polis. Polis, a cidade, ok? Então, perceba que eu tenho ideia, eu tenho argumento, e esse argumento é utilizado para defender essas ideias. Então, aqui eu tenho o texto de opinião, a opinião de alguém, no caso Aristóteles, falando sobre a ciência política. O tema geral, política, né? A ciência política. Qual é a tese defendida? Que é muito importante estudá-la, certo? Agradeço a participação de todos e agora vamos para a terceira questão.
Muito bem, agradeço a participação de todos pelo chat, ok? Vocês estão interagindo, utilizando o chat da maneira correta. É para isso que ele é feito, para aprender, para você mandar suas respostas, interagir, mandar suas dúvidas. Caso você tenha dúvida, manda aqui no chat também que a gente pode auxiliar você. Temos os nossos professores que estão de plantão acompanhando e, claro, vamos aprender. Quem está participando aqui no chat, olha só. A Stephanie começou logo dizendo que essa questão é bem fácil. Ok, Stephanie, parabéns. Vamos lá, vamos continuar interagindo. Olha só, a Laís diz que a resposta correta é a letra C. Quem mais? A Milena também afirma que a resposta correta é a letra C. Temos a Heloíse, que afirma que é a letra C. A Ruth, a Elaine, o Emanuel, a Thaís, certo? Afirmando que é a letra C. A Késia diz que é a letra D. Temos a Yolanda também participando. O Davi afirmando que é a letra E. Jorbelis, letra C, certo? E tantos outros alunos interagindo aqui, participando. Infelizmente não dá para ler o nome de todo mundo, gente, mas tento ler o máximo e agradeço a participação de todos. Vamos lá? Vamos à questão. Observem que essa questão também não tem um texto. Ele está pedindo mais a questão do conceito para você identificar, certo? Qual das alternativas abaixo contém somente gêneros textuais? Lembrem, gêneros textuais são aqueles textos que nós utilizamos na prática. Para fazer uma determinada refeição, não é? Para fazer com que as pessoas saibam como tomar determinado medicamento. Então, nós temos textos específicos para isso, né? Para pedir que o prefeito faça uma determinada obra, ou então que pavimente uma rua colocando asfalto, nós temos um texto específico. Então, gêneros textuais são exatamente esses textos que nós utilizamos na nossa prática. Já os tipos textuais, eles vão estar relacionados a características dos textos. Contar a história, descrever uma pessoa, apresentar opinião, expor determinada ideia, não é? Instruir, temos tipos textuais voltados para isso. Então, olha só, na letra A, romance, descrição e biografia, temos somente gêneros? Não, nós temos um tipo textual aqui que é a descrição, então não pode ser a letra A. Letra B, autobiografia, narração e dissertação, temos só gênero? Não, nós temos narração e dissertação aqui, então não pode ser a letra B. Letra C, bula de remédio, propaganda e receita culinária. Opa, aqui eu só tenho gênero textual. Bula de remédio, serve para quê? Para eu saber como tomar determinado medicamento. Propaganda, convencer as pessoas de determinada ideia, comprar determinado produto, então é um gênero textual também. Receita culinária, me ensina a fazer determinada comida. Se eu quero fazer, por exemplo, um brigadeiro, eu posso pesquisar na internet uma receita culinária. Então, temos só gênero textual aqui na letra C, certo? A alternativa correta é a letra C.
Percebe que na letra D eu tenho um tipo textual aqui que não me deixa ser como resposta, que é a exposição, e na letra E eu tenho outro tipo de textual, que é a injunção. Então a alternativa correta dessa questão, letra C. Parabéns a todos e vamos à nossa próxima questão. Muito bem, voltamos para interagir agora. Lembrando que não é bom contar com a sorte, gente, tá? Chutar a questão não é bom. Você pode aí correr o risco de errar e se de repente for uma prova, um concurso, um vestibular, né? É bom não correr esse risco. Então, como é que a gente faz para não ter que chutar? Vai estudar, vamos aí estudar, prestar bastante atenção na aula e assim nós aprendemos cada vez mais, certo? Vamos lá, quem está interagindo aqui com a gente, vamos lá. Temos a Stephanie dizendo que a resposta correta é a letra A. Luiz Fabiano afirmando que é a letra A também. A Stephanie, letra A. Quem mais está interagindo aqui? Olha só, o Miguel, letra A. Thaís, letra A. Caio, letra A. Vamos lá, interagindo com a gente, o João Pedro, letra A. Laís, a Laís está em dúvida, né? Letra A ou letra D? Vamos já verificar qual é a alternativa correta. O João Pedro, letra D. Ruth, letra D. Muito bem, Ruth, participando aqui com a gente. Guilherme,
diz que a resposta correta é a letra A. Vamos lá. Naomi diz que é a letra A ou a letra B. Também está em dúvida. Vamos já verificar. A Ana Radassa, letra D. Bruna, letra D. O Eduardo interagindo aqui com a gente, dizendo que é a letra A. Gabriel, letra A. Letícia, letra A. Carla, letra B. Eloy, letra D. Vamos lá. Quem mais está aqui? A Eliane, letra A. O Guilherme, letra D. Gabriel, letra A. E tantos outros interagindo, gente. Infelizmente não dá para ler o nome de todo mundo. Queria, se pudesse, ficar aqui um tempão conversando com vocês, falando o nome de cada um aqui do chat, certo? Mas agradeço já a participação de todos. Vamos à questão? Questão 4, bem curtinha, e aí nós observamos. O editorial é um gênero textual essencialmente... Lembrem, pessoal, o editorial, ele é aquele texto que vai trazer uma opinião da revista, do jornal, com relação a determinado tema. Então, que tipo textual, certo, traz opinião para a gente? É a narração, narrativo descritivo? Não, aqui ele vai contar a história. É o descritivo narrativo? Também não, vai descrever e contar uma história. É o prescritivo descritivo? Prescrever vai dizer como as coisas são, certo? Letra D, dissertativo, argumentativo? Resposta correta, letra D. O dissertativo é o que vai trazer opinião e vai defender essa ideia por meio de argumentos. O injuntivo opinativo, pessoal, é exatamente aquele texto que vai trazer para a gente instrução. Ok? Agradeço a participação de todos, fico muito feliz com as participações no chat e encontro vocês em uma próxima oportunidade. Até lá, gente. Tchau!